Agora sim, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre riscos cibernéticos. Hoje iremos abordar um assunto que não pode mais ser ignorado, né, que são os ataques cibernéticos. Esse webinar é uma iniciativa da Gênesis IT, em parceria com a Tokyo Marine e a GV Insurance. Nossos especialistas irão passar para vocês uma visão geral muito detalhada sobre tudo o que envolve esses riscos, como vocês podem evitar, né, ser atacados. Então, um ótimo evento a todos. Aproveito para deixar alguns recados que, caso vocês tenham perguntas, podem interagir no chat. Eu mesma irei anotar as perguntas para depois passar aos nossos especialistas, então aproveitem, sintam-se muito à vontade para perguntar. E ao decorrer do evento eu também irei compartilhar alguns links que vocês vão ver que são relevantes, então prestem bastante atenção no chat também. Um ótimo evento a todos e agora é com você, Renato. Obrigada. Muito obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão presentes aqui. Obrigado também ao Diego, ao Rafael, que desprenderam tempo aqui conosco novamente, né? São grandes parceiros aí da Gênesis. E eu tenho certeza que o assunto de hoje é extremamente relevante, porque os mais variados segmentos aí do mercado já estão sendo indagados com relação às questões de seguro cyber, né? O seguro aí contra os eventos cibernéticos. Como a Bia comentou, é impossível de continuar ignorando este tema. Então, hoje, nós iremos abordar assuntos que algumas das pautas parecem pautas rotineiras e comuns, mas observando por este viés aqui, por este aspecto, essas pautas, na verdade, elas ganham um outro contexto, né? Tanto as pautas de infraestrutura, quanto as pautas de boas práticas aí de ambiente, né? Eu acredito que aqui nós tenhamos profissionais de várias áreas dentro da empresa, né? Não somente de TI. Então, pode ser que nós tenhamos aqui profissionais da área de compliance. Eu já identifiquei alguns clientes aqui da Gênesis, outros que não são tão constantes. Mas depois a gente vai fazer esse rescaldo aí, né? Vamos compartilhar o material com vocês e tudo mais. Bom, falando aqui um pouco de nós, né? Dando aqui uma breve apresentação. Muitos de vocês aí já devem me conhecer, né? Eu sou Renato Jafé. Eu sou arquiteto de soluções aqui dentro da Gênesis, né? E também sou especialista em cibersegurança. Então, hoje eu sou head do time de cybersecurity da Gênesis, né? Mais especificamente, membro aí do Red Team. Já estou nessa jornada aí há mais de 25 anos, né? Então, a minha jornada dentro da tecnologia, obviamente a gente passa por várias camadas, né? Infraestrutura e segurança sempre realmente foi o meu forte aí, né? E dentro da Gênesis, os projetos de maior complexidade, né? Que exigem mais atenção com esses temas, acabam passando por mim, pelo meu time aqui, tá? Conosco aqui também está o Rafael Fontanella, né? O Rafael, ele é representante da Tokyo Marine. A Tokyo Marine dispensa apresentações, é uma das maiores seguradoras do planeta, né? Praticamente aí tem um pioneirismo grande em várias linhas de seguro, né? Sobretudo quando se fala em seguro cyber. Então, o Rafael, dentro da Tokyo, ele é especialista, né? Nas estratégias de produtos, sobretudo voltados à tecnologia, né? Com foco em cyber. Então, o Rafael vai contextualizar bastante aqui para a gente esse cruzamento entre a TI, né? Entre as demandas de tecnologia e as boas práticas aí, esse cruzamento com as questões do seguro, as questões de como uma policy cobre essa camada e também os motivos, né? A gente vai chegar nesse nível aí de debate. Além do Rafael, está o Diego Gevaerd. O Diego Gevaerd é o CEO da GV Insurance, né?
talvez vocês até conheçam a GV, a GV atua com grandes contas, né, sobretudo contas gigantescas aí do agronegócio, né, da indústria. Tem uma atuação muito forte no interior de São Paulo, mas tem uma atuação nacional. A GV também é parceira aqui da Gênesis. O Diego é altamente certificado nas questões de seguro, né? Já passou por seguradoras gigantescas aí. Se quiserem dar oi aí, Rafael e Diego, fica à vontade. Rafael aí pode se apresentar. Boa tarde, pessoal. Obrigado, pessoal da Gênesis, pelo convite, pelo Diego da GV. Muito obrigado também pela presença de todos aqui. Bom, estamos aí hoje com esse webinar aí para falar de assuntos extremamente importantes, né? E fico à disposição de vocês aí para sanar as dúvidas que forem surgindo durante a apresentação. Hoje, fazendo parte aqui do Grupo Tóquio Marine, né? Hoje a segunda maior companhia de seguros do país, né? Companhias, exceto Vida, né? Que a gente tem aqui, então hoje a gente fica aí no segundo colocado. Então, a Tóquio, com só Brasil, a gente tem mais de 65 anos de experiência no mercado brasileiro e quase 150 anos aí no mercado internacional, né? Sem dúvida nenhuma, é uma das maiores seguradoras globais, né, Rafael? Sim. Boa tarde, pessoal. Também aqui, Diego Javaerd representando a GV Insurance. Nossa função aqui é, enfim, ser um facilitador, um elo de confiança, entendendo as demandas do seguro, fazendo as demandas de TI, conciliar com as do seguro e levar isso através de uma pólice, trazendo proteção financeira e segurança para a continuidade dos negócios, né? Então, estamos aí para contribuir e tirar todas as dúvidas ao longo do nosso bate-papo hoje. Estamos super animados aí para essa troca. Perfeito. Obrigado, Diego e Rafael. Tem mais gente chegando aí, olha aí. Tá chegando bastante gente aí. Bom. Bom, pessoal, falando aqui um pouquinho da Gênesis, né? Dadas as apresentações aí do Rafael da Tóquio e o Diego da GV Insurance. Bom, a Gênesis, pessoal, é uma consultoria aí que está há quase 30 anos no mercado, né? É um integrador de tecnologia, né? O que significa isso? O integrador, ele realmente navega num portfólio muito amplo de TI, né? Então, dentro das possibilidades de entrega, quando se fala em TI, a Gênesis realmente navega em absolutamente qualquer camada. Então, a Gênesis, ela constrói um data center do zero, Tier 3 da vida, e também distribui todas as tecnologias, todas as categorias de servidores e ativos de rede que vocês possam imaginar que tem dentro de um data center, né? Então, e também tem uma entrega de serviço muito grande, né? Então, sobretudo em cibersegurança, né? Então, existem especialistas Microsoft, especialistas de 3 fabricantes de backup diferentes, especialistas de 3 ou 4 fabricantes de firewall, de cibersegurança diferente, né? Especialistas em EDR, especialistas aí realmente em vários segmentos de sistemas, né? Então, realmente uma estrutura complexa no sentido, é um catálogo muito amplo, né? Então, eu dei essa contextualizada para não ficar passando PPT aqui da Gênesis, senão a turma ia dormir, né? É um material bem grande. Mas, objetivando aqui, né? Colocando foco na questão de seguros, a Gênesis, da mesma forma que a Gênesis fez com a questão da LGPD lá em 2018, né? A Gênesis já tratava desse tema até antes, 2016. A gente sempre traz aqui os clientes para o debate porque a gente percebe quando existe ainda algumas dúvidas das empresas, né? E a gente tenta desmistificar e explicar isso de uma forma mais contextualizada para os clientes, né? Então, sempre que a gente percebe que tem uma pauta que está meio nebulosa, o mercado ainda não está compreendendo direito como é que funciona, quais são os requisitos, né? Para que a gente possa atingir as adequações, a Gênesis faz evento, faz esse tipo de webinar no intuito de chamar para um debate mesmo, no intuito de esclarecer essas pautas, né? Considere isso aqui realmente um bate-papo, então eu peço para que vocês
se tiverem qualquer dúvida, em qualquer parte aqui dessa nossa apresentação, pode interagir, pode levantar a mão aí. A Bia vai mediar isso daí, então pode considerar isso aqui um mini podcast nosso, tá? Não tenham medo de interagir conosco, porque eu acho que esse tipo de pauta é bem importante quando existe interação, porque realmente são temas que produzem dúvidas, né? Quando a gente fala de seguros cyber, pessoal, obviamente, a gente vai debater aqui alguns tópicos, né? Nós vamos falar primeiro algumas curiosidades aí no entorno disso, né? Como é que as questões de segurança se cruzam com a questão do seguro cyber, né? Obviamente falaremos de ameaças, porque é o objeto de uma apólice dessa, são as ameaças, né? Os pilares de segurança que devem ser observados para elegibilidade, né? O que precisa ser revisado para que essa elegibilidade exista, né? As consequências dos ataques, que são também objetos de cobertura de uma apólice, né? As próprias coberturas desse seguro, né? De uma forma mais ampla, detalhada. Serviços de resposta a incidente, né? Que tem tudo a ver com essa prevenção, né? A apólice, ela existe, mas nós existimos para ela não ser acionada, né? Então a gente tem aqui uma série de observações de prevenção que vem junto com essa entrega, né? E os prazos, como é que funcionam os prazos dessa entrega, né? Então, esses tópicos são os mais importantes, pode ser que a gente, no bate-papo aqui, acaba até surgindo com outros. Bom, quando se fala de ataque e ameaça, né? É importante a gente contextualizar e lembrar, afinal de contas, o que é um ataque, né? O mercado, sobretudo profissionais que não são diretamente ligados com a área de TI, o mercado ainda tem aquela impressão de que um ataque é necessariamente uma ação do cara de capuz no quarto escuro, em cima, né? Uma ação remota numa empresa aí de um atacante externo, né? Ou seja, necessariamente um hacker tem que invadir, tem que atacar para isso ser considerado um ataque. Não é verdade, né? O conceito de ataque, ele é muito amplo e é necessário tomar um cuidado com isso, né? Inclusive, na política de segurança da informação, a gente tem um trabalho de revisão, né? Então, a gente pega a política de segurança da informação do cliente e faz uma revisão para saber se ela está conforme mesmo, né? Existem normas por trás das boas práticas de uma PSI. A PSI, ela não deve ser escrita tão somente pela vontade de um gestor de TI, o que pode e o que não pode. Existe uma boa prática na hora de conceber uma PSI dessa, né? Então, a gente tem um trabalho de fazer a revisão. E muitas vezes a gente acaba observando que o que aquela PSI considera um ataque é muito enxugado, eu diria, né? Porque olha aqui o conceito de um cyberataque, né? O cyberataque é qualquer tentativa de acessar, desativar, alterar, destruir, roubar, expor ou obter o acesso não autorizado ou fazer uso não autorizado de um dispositivo. Ah, Renato, quer dizer que se eu só tentar acessar uma pasta do file server lá, que é do financeiro, que eu não tenho acesso, se eu só tentar acessar essa pasta, é cyberataque? É cyberataque. Né? Se eu pegar uma pasta ali da empresa e compartilhar para fora, né? Expor aquele dado para um terceiro sem autorização, é cyberataque? É cyberataque. Né? É um cyberataque. Então, não há... tem que desmistificar essa coisa de que só se o russo bater lá na sua empresa, né? Só se o ucraniano bater lá no seu firewall, isso é ataque. Isso é ataque também. Isso também é cyberataque, né? Mas muita coisa é cyberataque que o mercado ainda não observa, né? O conceito correto
Então, isso aqui vai fazer muito sentido lá na frente, tá? Uhum. Bom... E assim, Renato, só complementando... Eu ia passar a palavra para você. Só complementando, assim, a gente tem muita questão de que o cyberataque vai vir por um criminoso, né? Que é aquele nerdzinho que fica dentro de um quarto escuro lá, de 13, 14 anos, e hoje não mais, virou uma indústria, né? Isso é uma indústria com, se for somar aí as perdas de 2024, seria um dos maiores PIBs do mundo, né? Ficaria entre os 3 maiores PIBs do mundo. Então a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E hoje, quando a gente fala de um cyberataque, vamos simplificar um pouco mais. Na hora que a gente está ali no dia a dia do mundo corporativo, é comum a gente mandar arquivos, compartilhar arquivos ou internamente ou com terceiros, e muitas das vezes são informações sigilosas que você só pode compartilhar com aquela pessoa. Basta você, às vezes, colocar, na hora que você vai incluir os e-mails ali, né, com a planilha com arquivos, quando você vai incluir os e-mails ali, às vezes você confunde o e-mail, coloca o e-mail de uma outra pessoa, de um terceiro que não tem nada a ver com a operação, e você acaba compartilhando esse dado sensível. E isso também é considerado um incidente cibernético, porque você fez um compartilhamento de arquivos confidenciais de uma forma involuntária. Esse terceiro, como que vai usar essas informações, né? Então, assim, o conceito de um incidente é muito amplo, muito mais. Eu gosto muito de utilizar, Renato, nos treinamentos que a gente faz, é o exemplo do acesso ao condomínio. O cara que está ali com aquela pranchetinha anotando o seu RG, placa do carro, apartamento que você vai, aquele caderno ali é riquíssimo de informações. Uma mina de ouro, né? Uma mina de ouro. E aí, como que essa empresa está mantendo esse caderninho? Solto em cima de uma banqueta, onde todo mundo tem acesso, uma pessoa pode passar ali simplesmente porque está em cima do balcão e tirar uma foto daquelas informações e utilizar aqueles dados. E isso também é um incidente cibernético. Então, hoje, com o nível de exposição que tem, o dado hoje, as informações confidenciais sendo aí o novo minério, né, muito mais caro e valioso que o ouro, aí é onde a gente fica com essa exposição 100% e quanto mais cuidado a gente tiver, melhor. Perfeito, Rafael, é isso mesmo. Bom, eu até trago aqui para mim essa questão, porque vários clientes que estão aqui, né, que eu estou vendo, conhecem a estrutura da Gênesis, sabem que a Gênesis possui uma estrutura de SOC 24/7, né? Onde nós atendemos clientes de contrato, ou seja, são clientes que eu assisto a segurança 24/7, né? Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem feriado, a gente assiste a MDR mesmo, né? Uhum. E existe também um time plantonista de resposta a incidente, que também está ligado com esse time de SOC. O que esse time faz? Esse time ele fica ali alocado, por quê? A Gênesis investe bastante na questão do Google AdWords, né? Esse investimento que você faz de marketing no Google. Então, num raio de 250 quilômetros, uma empresa sofre um incidente, ela vai lá digitar no Google ajuda, né? Ransomware. A Gênesis é muito bem ranqueada nessa busca. Então, esses pedidos de ajuda acabam batendo no nosso hotline. Olha, aconteceu isso, né? Não tenho mais empresa, não tenho mais arquivo, né? Isso é constante, tá? Tem alguns colaboradores da Gênesis que estão aqui que pode confirmar o que eu estou falando. É triste, é uma situação horrorosa, porque é sala de guerra, o cliente está em pânico, bota o parceiro junto lá que vendeu aquilo para ele, mas o cara não está sabendo nem como suportar. Então, é uma sala de crise que tem que ser gerenciada, né? É uma situação horrorosa do início ao final, né? Assim, quando tem o final. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto na pele realmente a agonia que alguém sente ao passar por uma situação dessa, né? Então, a gente acaba dividindo essa dor, né? Não tem como você não se envolver quando você está atendendo alguém que está passando por isso, né? E a gente olha para tudo que deveria ser feito, tudo que poderia ter sido feito, né, para evitar aquela situação, e muitas vezes nem é de investimento, é de boa prática, né? Aí, Rafael, até passo a palavra para você, porque essa foi uma pergunta que você me fez, né? E eu achei muito interessante trazer aqui essa pauta, né? Uhum.
Com certeza, Renato. E aí uma pergunta que eu faço para vocês aí, eu gostaria muito da colaboração de vocês no chat agora. Se é mais fácil a empresa onde vocês estão pegar fogo ou sofrer um ataque cibernético? Coloca no chat aqui para a gente saber qual que é a ideia de vocês quando a gente fala, né? Poxa, Rafa, eu estou aqui numa indústria onde eu tenho é, questão de fornos, eu tenho maquinários, eu tenho constante movimentação de operação, tem uma parte onde tem estoque, às vezes, de combustível, né? Porque tem empilhadeiras ali, então tem a questão de abastecimento de gás. O que você acha hoje na exposição? É muito mais fácil a sua empresa aí que você atua pegar fogo ou sofrer esse incidente cibernético? Porque muitas das vezes, se você parar para pensar, poxa, é muito mais fácil você enxergar um risco tangível, poxa, de pegar fogo, né? De você ter ali seus riscos ou de um dano elétrico, ou até mesmo a consequência de um raio, uma explosão. Às vezes eu enxergo que esse é o meu maior risco. E aí, quando a gente faz as apresentações, Renata, é interessante a gente dizer assim, poxa, e aí, corretores, né? Que a grande maioria das nossas apresentações é para corretores de seguros. E aí, o que vocês acham? Todo mundo, sofreu um ataque cibernético. E aí, pergunta, digo, beleza, e cadê a sua apólice de cyber? Porque se você está falando que é mais fácil você pegar fogo, o que você está fazendo para proteger? É mais fácil ter um incidente cibernético, né? Então, o que você está fazendo para se prevenir quanto a isso? Aí fica aquele silêncio ensurdecedor na sala. E, na verdade, o que acontece, né, Renato? Hoje, quando a gente fala de incêndios, a gente diz aí que foi mais de 2.400 incêndios estruturais, ano passado registrado pelo Instituto Sprinklr. E aí são os incêndios registrados, né? E aí, quando a gente fala de incêndios estruturais, incêndios em lojas, comércios, indústrias, fábricas, né? E aí, quando a gente vai para o risco conhecido, o que é o risco conhecido? O automóvel, mal que todo mundo conhece, né? Um seguro de automóvel mais comum todo mundo comprar. Foram mais de 1.000 veículos roubados ou furtados no Brasil. E aí, quando você soma, são mais de 365 mil no ano. Teve um dia, Renato, esse ano no Rio de Janeiro, que numa manhã roubaram mais de 80 veículos. Então, para você ver, assim, Só numa manhã, fez só numa sol. manhã no Rio de Janeiro. Numa manhã no Rio de Janeiro foi mais de 80 veículos. Agora, quando a gente fala de incidente, Renato, quando a gente fala de incidente, o buraco é muito mais embaixo. E aí os números são assustadores. Porque esses números por minuto, pode passar, por minuto são mais de 1.300 tentativas de ameaças que os brasileiros recebem. Só Brasil isso aqui, gente, só Brasil. Ou seja, são mais de 82 mil por hora. Por hora. E aí a gente fica assim, poxa, mas o Brasil, só isso, né? Poxa, mas a gente é gigante. Gente, o Brasil hoje é o terceiro país que mais consome redes sociais. Isso traz uma exposição para as empresas muito grande, porque é comum a gente utilizar o notebook, né, o dispositivo da empresa, para você acessar um LinkedIn, um Instagram, você conectar o WhatsApp, você fazer compras online, aí é o grande perigo, porque às vezes a gente, como um bom brasileiro, utiliza as senhas, né, para toda a mesma senha para todos os acessos. E aí deixa a gente num nível de vulnerabilidade muito grande. Né? A gente só perde para a Índia e a Indonésia em consumo de redes sociais. Essa exposição de tela do brasileiro passa de 4 horas dia. Então é muita coisa. E isso deixa as corporações em risco. E aí, se a empresa não tiver um plano muito bem desenhado, né, quando eu fiz o curso para DPO, eles sempre falavam na questão dos 3 pilares, né, que é o processos, sistemas e pessoas. Então, esses 3 pilares eles têm que caminhar muito bem. Se você não tem uma estrutura ali com a sua rede de colaboradores muito bem instruído, para não utilizar o dispositivo, para usos pessoais, porque imagina só, Renato, eu entro lá num site de compra de uma viagem, eu faço o meu cadastro, muitos, por incrível que pareça, utilizam um e-mail corporativo para fazer o registro, para fazer o seu cadastro nessas plataformas. E é comum você colocar a mesma senha. O que você faz? Coloca lá. E aí mora o perigo, porque muitas das vezes essa plataforma que você está fazendo uma compra, ela pode ser hackeada, invadida e acabar vazando esses dados. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? E aí, quando eu trago essas informações, todo mundo fica um pouco assustado, porque, de fato, quando a gente fala que o mundo sofreu mais de 270 bilhões de tentativas de ameaça no ano passado, o Brasil fica com quase 70 bilhões de tentativas de ameaça no ano.
poxa, a gente representa, olha só a nossa representatividade na quantidade de ameaças que o mundo teve, o Brasil teve essa quantidade absurda. E, gente, é diário. No finalzinho do ano passado, eu fiz uma palestra de cibersegurança numa empresa em Maringá, numa consultoria lá em parceria com o Sindicato dos Contabilistas. E aí o cara que cedeu espaço, o cara tem uma estrutura fantástica lá. Enquanto a gente estava na apresentação, ele pediu para a equipe de TI consultar como que estava o SOC dele lá. Renato, por incrível que pareça, os caras estavam recebendo 100 tentativas, em média 100 tentativas por hora. E é uma empresa de consultoria relativamente pequena para a região de Maringá, e os caras sofriam por dia, em média, 100 tentativas. E Isso é muito aí, relevante. imagina só, eu não sei quais são as empresas que estão fazendo parte hoje aqui do nosso webinar, mas deem uma olhada internamente, veja como é que tá, como que tá as ameaças diárias que vocês recebem e acione um alerta, né, Renato? É assim, todos que estão aqui neste momento, sem exceção de ninguém, todos estão sendo atacados neste momento. Eu afirmo isso sem errar. Todos aqui estão sendo atacados neste momento. Porque o que é um ataque? Um ataque é a simples tentativa de explorar o seu IP público para descobrir portas e descobrir outras informações do seu firewall, seja lá o que for que você tem exposto para a internet, alguma coisa você tem exposto para a internet, senão o seu negócio não existe, né? Ah, tem alguém aqui que não tem nenhum recurso exposto para a internet? Não, não tem ninguém aqui que não tenha algum recurso exposto para a internet. Isto é impossível. Né? Então, ao ter tão somente o seu link da operadora publicado, você está sendo atacado. Então, peça para o seu TI agora verificar os logs do seu firewall, do CDN, do WAF. Você vai ver que você está sendo atacado. A pergunta aqui é se esse ataque vai passar. Né? Na verdade, a pergunta aqui é quando ele vai passar. Porque quando se trata de uma empresa com IP publicado, um IP público publicado no Brasil, é uma questão de quando e não de se. Tá? A gente investe em tecnologia, a gente investe em boa prática, investe em profissional, investe em SOC, investe em NOC, tá? Para tentar reduzir drasticamente essa possibilidade. Né? Se alguém vier falar para vocês, olha, eu vou trazer isto para o zero de possibilidade, esse cara não é seu parceiro, ele está mentindo para você. O trabalho que é feito é para reduzir drasticamente a possibilidade que uma dessas requisições que está acontecendo agora no file de todos vocês, que ela não tenha sucesso. Né? Que a Fortinet bloqueie, que a Sonic Wall bloqueie, que a Sophos bloqueie. É que eu já vi clientes aqui que usam Sophos, Fortinet, né? E Sonic Wall. Então, assim, claro que uns fazem a coisa de forma mais rápida que o outro, você tem essas diferenças de mercado, né? Palo Alto, ó, o Elcio já não sabe brincar, já botou logo o top no negócio aí, né? Então, a Palo Alto, pessoal, para quem não sabe, é uma das fabricantes mais importantes de firewall do mundo, né? Então, são firewalls realmente muito parrudos aí, mas que está sendo atacado. Né? Então, a Palo Alto está lá fazendo um trabalho agora. Né? Se o Elzo pegar agora os logs da Palo Alto, aí a gente ficaria assustado aqui. Né? Mas, pessoal, sendo mais objetivo, né? 82.740 ataques por hora. É muita coisa. É muita coisa e é por isso que este mercado que a gente navega é um oceano de oportunidades. É lógico que é um oceano de oportunidades, né? Porque é muita coisa, né? Obviamente que quanto maior o país, né? Maior a densidade de empresas e corporações, mais esse número será expressivo, né? O Brasil tem dimensões continentais, né? E a quantidade de empresas idem. Então, isso realmente acaba também sendo relevante numa estatística dessa, né? Lembrando aqui, pessoal, que este ranking aqui, o Brasil é o vice-campeão. O Brasil não é o campeão, tá?
O campeão aqui é a África, né? Isso aqui é porque o Brasil é vice, né? Então, ó, tem situações ainda piores aqui, né? Bom, ok. Quando a gente fala desse tipo de ataque, né? Em que momento ele dá certo? Né? Em que momento que uma requisição dessa que eu estou comentando aqui, ela pode dar certo? É quando o segundo passo de um ataque é bem sucedido, né? E basicamente por onde que isso acontece, né? Em 90% das vezes, o tal do phishing e do spear phishing, né? Então, o phishing, pessoal, todo mundo aqui recebe phishing, né? Quem tem aí os anti-spams mais inteligentes, com feeds de inteligência, né, em tempo real, né, o ATP da Microsoft, o Barracuda Security, vai receber menos phishing, mas não é que não vai receber menos, né? Então, você tem sistemas de inteligência hoje que a Gênesis implementa e outras consultorias também implementam, que vai tentar novamente, né, não é zerar, é reduzir esse volume, né? O phishing é aquele e-mail mentiroso, é aquela coisa enganosa que você recebe. É um PDF que tem a arte visual de um fornecedor que você conhece, mas o PDF não é dele, só parece com o dele, né? Tem lá ao invés de ter um D lá no domínio, é um P, mas ninguém percebeu. E mudou uma letrinha no domínio ali, né? Então, assim, o phishing é um e-mail para te enganar. Os profissionais de TI costumam cair menos, não é que não caem, eles caem menos, né? Mas o atacante vai direcionar o phishing para o engenheiro de TI da empresa? O atacante vai direcionar o phishing para alguém do RH, para alguém de compras, para alguém que não é necessariamente ligado à tecnologia. E aonde é que ele encontra esse alvo, né? Hoje o LinkedIn é o maior cardápio da história. O LinkedIn é o maior cardápio da história na hora de escolher um alvo. LinkedIn é perfeito para qualquer grupo hacker. Porque o LinkedIn consegue pegar aquele profissional daquele departamento que não tem nada a ver com tecnologia. Então, muito provavelmente, esse profissional não tem a mesma habilidade de perceber um golpe quando chega, porque ele não é de tecnologia, né? Aí que as empresas têm que fazer um trabalho de conscientização e treinamento para os profissionais, não a TI. A TI não precisa. Para os departamentos, os times que não são ligados à tecnologia. Então, a gente vê, é comum a gente ver um investimento em treinamento focado na TI, mas esses caras já sabem como identificar um golpe, né? A tiazinha do PCP não sabe, né? Não que todo mundo do PCP é tiazinha, tá? Foi só uma alusão aqui. Eu lembrei de uma pessoa que eu adorava no PCP, de uma metalúrgica que eu trabalhei. Mas, assim, é necessário ter essa percepção, né? O phishing, pessoal, é uma coisa genérica, né, Rafael? É aquele negócio, seu nome tá sujo, Serasa. Clica aqui para regularizar. Se você clicar, você vai dançar. A sua compra foi taxada, né? A sua compra da Shopee Sua compra foi taxada. Você tem um Pix lá aqui programado no Bradesco de R$5.450. Você tem aqui né, como tem na imagem aqui, né? Você tem um valor ali para você retirar numa plataforma de jogos. Então, essas iscas, e assim, é muito utilizado de engenharia social, né, Renato? São fichas direcionadas de acordo com o que você utiliza. Hoje, infelizmente, tudo que a gente faz é monitorado de alguma forma. Então, do celular, você fala de alguma coisa, do nada você vai abrir seu Instagram, tem ali um anúncio daquilo. Por que que ele sabe? Porque ele está te ouvindo, né? Aquele bendito li concordo, permitir acesso à câmera, à imagem, áudio, e aí você acaba ficando vulnerável. E esses phishings, eles são, assim, estão cada vez mais qualificados, né? Que deixa nós suscetíveis a cair nesse erro. A gente todos precisam estar sempre muito bem atentos. Por isso que um trabalho de conscientização, né, Renato, internamente, é fundamental para sempre estar deixando a equipe. E outra, não é fazer um trabalho de conscientização hoje e nunca mais.
assim como tudo na vida evolui, esses hackers eles estão com constante evolução e muito bem desenvolvidos os golpes que os Ó, caras fazem. ô, Renato, tem uma pergunta aqui. Aqueles anexos que usualmente vêm nos e-mails duvidosos, né, de domínio duvidoso, a gente pode considerar como phishing também? Sim, é phishing. Curiosidade. Sim. É Phishing phishing. também. A diferença é que tem o phishing e o spear phishing, né? O spear phishing foi feito para você. O spear phishing foi direcionado para aquela pessoa, né? Então, uma coisa vinha o phishing, uma coisa vinha lá um e-mail mentiroso, seu nome está sujo no Serasa, clica aqui. Aí você clicou, você dançou, né? Se você não tiver um EDR ali, que seja um Next Gen de verdade, você vai dançar. Mas isso é um phishing genérico, que é para todo mundo, não tem um nome. Agora, o spear phishing vem ali. Prezado Diego Gevaerd, a Tóquio Marine está pedindo um recadastro porque você é um consultor, você é uma corretora. Na verdade, o atacante sabe que você é corretor porque está no LinkedIn lá que você é corretor da Tóquio. Né? Está no LinkedIn de todo mundo aqui que vocês são alguma coisa em algum lugar. Né? Então, olha que coisa. O cara vai no LinkedIn, sabe que o Pedro Ribeiro Massuia, né, é da Gênesis, sabe lá que o Bruno Costa trabalha no departamento de TI. Então, ele já vai direcionar Bruno Costa, que é da Microsoft, uma renovação de conta, não que o Bruno vai cair nisso, mas estou dando um exemplo. Né? Isso é um spear phishing, é direcionado para o cara ali. E vem com a mesma arte visual do fornecedor dele, vem com tudo certinho, o que aumenta a sensação de que aquilo é legítimo, né? Mas, geralmente, o spear phishing é direcionado para departamentos que não são ligados à tecnologia. E este é o perigo, né? No calor da operação, imagina um departamento de compras de uma grande empresa, né? Tem grandes empresas aqui com a gente hoje. É muita coisa, é muita demanda, né? E ela tem que aprovar aquilo tudo antes do fim do dia, então é muita demanda. Aí chega lá os e-mails de um fornecedor que ela conhece, que a assinatura do cara é aquela. Do nada chega um que a assinatura é igualzinha, passou. Passou. Este momento, pessoal, foi responsável por ataques de magnitude assim cósmica que aconteceram no Brasil. Vocês devem lembrar aí de uma grande loja, varejo de roupas. Numa fatídica quarta-feira, às 16, eu participei dessa remediação. A Gênesis foi chamada, né, para ajudar essa rede gigantesca que sucumbiu no e-commerce, né? Foram multas milionárias aí. Foi exatamente este evento. Foi este evento o causador desse tipo de prejuízo. Estamos falando aí de 300 milhões por baixo, né? Só do tempo que o e-commerce ficou parado, né? Eu, pessoalmente, já participei de vários, né? De muitos, todos desastrosos. Um dos maiores que eu participei, né? Tive próximo, foi uma empresa em Santo André, que é uma espanhola, né? Um dos maiores call centers do planeta aí. E o prejuízo foi de 45 milhões de dólares, né? Infelizmente, demitiu 5 mil pessoas. É trágico, né? É tragédia. Infelizmente. E a morfologia do problema é essa, né? Então, a questão de treinamento e conscientização ela é muito importante. O phishing, pessoal, por si só vai fazer isso? Não. O phishing vai te levar a um outro cenário chamado malware. E esse carinha aqui... Bom, o malware é depois que você clica no phishing, automaticamente ele se instala de uma forma involuntária no equipamento, no dispositivo. E aí, né, Renata, ele vai monitorar tudo que você faz naquele dispositivo. E em alguns, sabe aquelas plataformas de jogos que você deixa ali o seu filho, seu sobrinho acessar ou baixar na Play Store ou na Apple Store? Muitos daqueles aplicativos, não estou generalizando, mas muitos deles são utilizados de fachada, justamente para monitorar o que você faz no dispositivo. E também é uma forma de eles invadirem o seu dispositivo. Depois de uma hora instalado... são validados na Play Store. Sim. E são validados na loja da Apple, hein?
que tá, é uma validação, mas por trás os criminosos estão agindo ali te monitorando. E aqui, quando você clica nesse link ou baixa esse aplicativo, você já está dando consentimento para o cara acessar as suas informações. E sabe aquele ali concordo que a gente dá, Renato, para tudo que a gente faz, a gente não lê nada, só concorda, ou só dá um permitir acesso, que se você não permitiu acesso, você não utiliza aquela plataforma. E aí que mora o perigo, porque muitas das vezes os caras tá, inclusive, espelhando a tela do teu dispositivo, vendo as senhas que você digita no banco, com quem você está falando, a hora que você fala. Então, isso é o maior perigo. E aí, quando você instala e o cara te monitora, aí a casa pode cair. E aí é onde mora o grande perigo. E aí, novamente, eu volto. Gente, mas, poxa, a gente está falando de riscos corporativos. Por que que tem um joguinho de plataforma? Renato, é muito comum as pessoas utilizarem os dispositivos corporativos para fazerem, enquanto tá, principalmente no home office, enquanto vai fazer o almoço, sai do notebook, deixa o notebook destravado, o filho, o sobrinho vai lá, entra num site duvidoso, acessa um link desse ali intuitivo para acessar um joguinho ou uma plataforma de vídeos, acaba que coloca a empresa em risco novamente, e aí pode vir o grande fatídico, Né? que é desesperador, né? Olha lá, Casa caiu. vocês podem procurar depois aí uma informação da Forrester. Mais de 20% desses joguinhos que a molecada baixa no celular, eles são espelhadores de tela. Eles espelham a tela, é o famoso RAT, né? A ameaça chamada RAT. Ele está espelhando a tela para um atacante, enquanto aquilo estiver instalado. O que você está digitando, senha, diálogos com familiares no WhatsApp. Você já viu aquele golpe? Puxa vida, o cara chamou minha mãe pelo nome dela, né? Alguém da família já berrou para vocês porque clonaram o WhatsApp. Isso é espelhamento de tela. O Não cara tem nada a ver com clonar o WhatsApp, né? Tem nada a ver com clonar o WhatsApp. Você não se clona o WhatsApp. Né? É espelhamento de tela. O cara acaba ganhando acesso porque ele consegue ver tudo que é digitado ali, né? É espelhamento de tela e keylogger. Tudo que é digitado é enviado via texto para o cara e ele tá vendo o nome dos contatos, ele tá gravando. Ele está gravando o seu cotidiano ali. Né? Celular de trabalho. Deixa seu filho chorar até ele desidratar, mas não empresta o celular para ele para instalar nada. Tá? Ah, vai chorar. Deixa chorar até acabar a última gota de lágrima. Mas não empreste o celular de trabalho para uma criança. Tá? Isso é uma regra. Bom, o malware, finalizando a cadeia aqui fatídica, o malware vai te levar para o momento que eu desejo que ninguém passe. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, que é realmente chegar até o ransomware. Né? Justamente. Esse momento aqui, pessoal, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Às vezes a mãe até vê. E se vê e chora junto. Se vê, a mãe chora junto. Se vê, a mãe chora junto, né? Esse aqui, pessoal, é o momento que eu comentei com vocês que constantemente a gente está de mãos dadas com empresas que, graças a Deus, depois se tornam clientes, né? Mas quando elas chegam até nós, é uma devastação. Você não sabe nem de onde você vai tirar. Você tem que fazer um rescaldo para saber o que sobrou. Aí você conecta especialista de rede, especialista de backup, especialista em banco de dados, Oracle, SQL. Você conecta os especialistas que você tem para tentar trazer aquele cara do fundo do poço de novo. Né? E aqui foi para a roça backup, foi para a roça o backup do backup. Né? Nós tivemos um caso aqui recente que um grupo chamado Akira, ele formatou, inclusive, as fitas de LTO que estavam conectadas, né? O robô com 12 unidades de LTO, ela foi formatado inteiro. Na tela preta o cara fez isso, né? Aquele LCD da Dell ficou escrito de chinês. Então, assim, existem grupos que não brincam, tá? Não é um molequinho comendo Doritos lá do outro lado, é engenheiro de software, são engenheiros talentosos que estão do outro lado, né? Tira aquela imagem da cabeça do moleque lá, 4 olhos, comendo salgadinho no teclado. São engenheiros de software os mais talentosos do mundo, os atacantes, né? Eles realmente têm conhecimento assim absoluto do que eles fazem. Então, não vai ser um ataque pequeno, né? Vai ser devastador. Bom,
Para chegar até esse momento, você precisa de dados vazados de credenciais, né? Geralmente, quando você chega até o ransomware, é porque dados de credenciais foram vazados, né? O Rafael comentou no começo do nosso bate-papo uma mania, né, que as pessoas têm de usar as mesmas credenciais para várias plataformas, né? O cara tem Facebook, LinkedIn, Instagram, ele tem um monte, Google, enfim, mas ele usa a mesma credencial. Bom, pessoal, eu vou fazer um desafio para vocês aqui agora, né? Escaneiem esse QR Code com as suas câmeras de celular. Vocês vão ser direcionados para uma plataforma. Coloque o melhor e-mail de vocês lá. Se vocês sofreram os vazamentos, vai aparecer agora, né? Vai aparecer agora todos os serviços do mundo onde essa credencial sua foi vazada, foi exposta. Não é para vocês pôr, é para pôr senha, tá? Você vai digitar só o seu e-mail. Seria muito bacana se todos aqui conseguissem participar desse momento agora. Uhum. E colocando no chat aqui, né, Renato, se teve ou não vazamento, né? Sim, gente... sim. Importante também descer a barra de rolagem ali, que é ali que vocês vão ver aonde foi invadido e quantas vezes foi invadido. Isso, eu vou... Pessoal, fiquem tranquilos que não é um teste de phishing não, viu? Não Fernando, eu prometo que não é nada demais. Eu prometo. Assina uma NDA com você aqui, não tem nada demais nisso. Fernando, fica em paz, viu? Pode confiar aí, pode confiar. A Bia já, olha aí a Bia da Gênesis. Oh, meu Deus do céu, dois vazamentos. Mas é o seu e-mail pessoal, né, Bia? Não é no e-mail da Gênesis, não, né? É no meu e-mail pessoal, pode ficar tranquilo. Tá. Usem o e-mail pessoal de vocês, porque se tiver no da empresa, a gente vai conversar numa call paralela agora. encerra o webinar agora, a gente precisa conversar. O Matheus teve Pessoal, para vocês não ficarem desconfiados disso, essa plataforma que o QR Code redirecionou vocês é uma plataforma de mercado muito das mais conhecidas, que é para esse tipo de validação. O que essa plataforma... Ela não faz nada de demais. Ela vai pegar o seu e-mail e vai vasculhar todas as bases vazadas do mundo e ela vai conseguir descobrir se esse e-mail já esteve envolvido em algum vazamento. A Lívia está apavorada aí. Não sei se... Não sei se... A Lívia já falou aqui que vazou coisa, né? Então. A gente fez uma apresentação em Santos, e aí lá estavam 60 corretores. E uma das pessoas que estavam lá, era uma funcionária da corretora, ela teve 56 vazamentos. Óbvio que eram vazamentos antigos, né, de algumas empresas de venda de viagem, plataforma de... Sabe aquelas plataformas de cupom de desconto que tinha antigamente, Groupon e afins? Eram vazamentos antigos, mas conseguiu pegar até vazamentos antigos. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, que consegue pegar tudo que algum dia foi publicado e está lá disponível para quem quiser acessar e pegar essas credenciais, né? Perfeito. O meu particular aqui foi da Hotel Urbano que vazou todas as informações. Ixi, Diegão. Então, parabéns aqui pro... Olha lá, o Rodrigo até LinkedIn, Jesus amado. O LinkedIn teve um vazamento, acho que uns 2 anos e meio atrás, né, de uma parte da sua base. Sim. Tem 18, mas troquei a senha muitos anos. Parabéns pro Guilherme aqui da usina São Luís, que não tem 0 data breaches aqui, O Fernando Brito, usa MFA. É isso aí, Fernando. Perfeito. MFA ainda é vida. Com certeza. Não é 100%, tá, pessoal? Mas é mais uma tranquinha na porta, né, Renato? É mais uma tranquinha na porta para você dificultar o acesso do criminoso. Usem este QR Code, pessoal, inclusive internamente na empresa, para tratar esse problema, né? Por quê? Como é que a gente trata esse problema? Se aparecer qualquer registro de vazamento, não importa em qual serviço, você vai trocar a credencial. Você vai trocar a credencial de preferência usando um cofre de senha. Tem que ser uma credencial complexa. Não adianta ser 1, 2, 3, aniversário da minha mãe. Não adianta.
Você tem que ter uma credencial complexa, né? Para isso, você tem que usar um cofre de senha. Se vocês não tiverem cofre de senha, eu recomendo o Bitwarden. Eu vou até digitar aqui, ó. Tá? Ele permite ser usado gratuitamente, mas para a empresa de vocês, você tem que usar uma solução Enterprise, tá? Mas o Bitwarden atende muito bem na máquina pessoal. O Henrique aqui, Jesus amado, 4 vazamentos da FastPlus. Um abraço pro Henrique aí, ó. Bacana. Bom, pessoal, então, tá feito o teste aqui, todo mundo viu que não é brincadeira, né? Todo mundo aqui acho que já foi exposto em algum nível. Isso significa que um ataque aconteceu, né? Um ataque aconteceu. Bancos de dados vazaram com a informação de todos nós. Né? O Samuel aqui, ó. Foi fazer vaquinha para alguém, ó, só que o vaquinha sofreu um ataque. Né? Então é isso aí, velho. Esse é o problema. Bom, a gente chega em qual limiar aqui? A gente passa a observar quais são os pilares de segurança que nós devemos nos atentar para reduzir essas possibilidades. Né? O que precisa ser feito para estar minimamente protegido, né? Para que, se acontecer algum vazamento, você esteja ali protegido ali com as suas informações mais seguras. Exatamente. A Gênesis traz para vocês os 6 principais pilares de segurança. São só esses que existem? Não. Mas esses são o que nós chamamos de base, né? Os 6 pilares que são base. O que é base, pessoal? É aquilo que não tem mais como você ficar sem, né? Como é que o seguro cyber entrou num dos 6 pilares que são mandatórios? Então, aqui vai um recado, né? Muito importante. Nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil também, o Rafael vai esclarecer isso para nós, mas em várias situações contratuais com outras empresas que são multinacionais, você precisa ter um seguro cyber para estabelecer uma relação comercial com aquela empresa. Sobretudo se você faz a guarda de algum ativo dela, se você faz o transporte de ativos dessa empresa, se você participa em mercado daquela empresa, é exigido das duas partes o seguro cyber, por quê? No momento que você troca essa informação, tem muitos clientes que eu vi aqui que exportam para fora do país, né? Então, assim, o Rafa, explica para a gente, né? Quais são os momentos em que essa obrigatoriedade do seguro cyber, né? Ou a alta recomendação dele acontece no âmbito comercial, né? Não, perfeito. Renato, aqui nós como seguradoras, né, e a gente recebe mais de 100 consultas de dia aqui, né, para o seguro cyber, tá muito comum a gente receber a obrigatoriedade da contratação de seguro cibernético junto com outros pacotes de seguros para assinar aquele contrato e conseguir prestar serviço para aquele determinado cliente. Então, vou te trazer alguns exemplos. Semana passada, a gente teve uma consulta aqui para uma empresa de drone que vai fazer a parte de meio que uma espécie de monitoramento de uma plataforma, onde ele tem uma câmera especializada nesse drone que faz uma espécie de um raio-x das tubulações da plataforma, de lugares de difícil acesso. Então, o drone você consegue ter ali uma precisão, uma qualidade de imagem, para ver se não tem nenhuma fissura, alguma rachadura. A dona da plataforma de petróleo exigiu que essa empresa de drone contratasse esse seguro. Por quê? Poxa, o cara vai ter ali imagens, vai ter acessos ali provavelmente a informações confidenciais dessa empresa de petróleo, e ele precisa garantir. E para essa empresa contratar, para essa empresa de petróleo contratar, ela exige que o contratante tenha um seguro cibernético para poder assinar aquele contrato e garantir a privacidade daqueles dados que vão ser transitados durante a prestação de serviço. E aí, Renato, vai muito além. Tem casos aqui que construtoras, para assinar um contrato com o contratante, precisa ter um seguro cibernético, mas, poxa, o cara vai construir, o cara vai fazer a fundação de um prédio, vai levantar, vai construir uma empresa e precisa ter a obrigatoriedade? Sim. E aí, por que está sendo obrigatório, Renato? Por questões que padrões de contrato
que vem padrões americanos ou padrões europeus, então o europeu tem a GDPR, tem as questões da Lei Geral de Proteção de Dados americana também, que eles já têm por prática comum exigir esses seguros para contratação, para terceirização de serviços. E esses modelos de contratos estão chegando no Brasil. Então, o Brasil, por mais que está numa situação financeira um pouco complicada, mas grandes investidores estão vindo para o Brasil para comprar empresas aqui, estão exigindo, trazendo esses modelos para a nossa operação. E aí, a nossa LGPD, Renato, também está caminhando para isso, para tornar obrigatória a contratação do seguro cibernético para você poder assinar um contrato de prestação de serviço. E aí o seguro vem justamente para isso, né? Não só obrigações contratuais, mas também por uma questão de prevenção financeira da empresa, né? A gente vai falar mais à frente também da importância do seguro cibernético para as empresas. Bacana. Legal, Rafael. A gente já vai abordar, pessoal, afinal de contas, o que cobre o seguro cyber, né? Mas, olhando para os 6 pilares de segurança, nós estamos olhando para quê? Nós estamos olhando para tudo que deve ser observado para que vocês estejam elegíveis à cobertura desta apólice, né? Então, obviamente que a seguradora não vai chegar assim do nada, né? A seguradora não vai chegar assim do nada e falar, opa, beleza, vamos fechar seguro cyber, tá? E não vai querer saber como é que tá o ambiente de vocês, né? É uma troca aqui. Você garante também um mínimo de proteção do seu lado para que essa apólice não seja negada, né? Então, olhando para os 6 pilares aqui, de cara e inclusive obedecendo, né, controles do próprio SysControls, né? Nós temos aqui as atualizações. Então, isso aqui é uma coisa negligenciada, pessoal. É muito comum que em ambientes, principalmente da indústria, o update ele é banido, né? O Windows Update ele fica no modo disable lá, porque realmente os updates é um incômodo para gerenciar, né? Muito update realmente dá pau, muito update realmente crasha as coisas. Isso é sabido, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, para ficar numa situação mais confortável, as atualizações elas são desativadas ou quase não são feitas, né? Esse é um cenário que a gente observa bastante. Talvez vários clientes aqui podem estar se familiarizando agora com o que eu estou falando. O problema é que se você tem um ambiente dinâmico, você está em maus lençóis. Se você tem um ambiente estático, o que é um ambiente estático? Aquelas máquinas do chão de fábrica, elas nem se conectam na internet, então elas realmente não mudam nada lá, né? Lá só sai informação, não entra, é um ambiente estático, beleza, é uma situação controlada. Você, no máximo, aplica um hardening, né? Faz um isolamento de perímetro ali, para que não gere nenhum problema. Mas, se você tem as atualizações desabilitadas no departamento administrativo, no departamento comercial, que está na internet, está trocando e-mail, está fazendo download, está fazendo upload, você está no limiar do ransomware. Tá? Por quê? Os fabricantes de sistema operacional, os fabricantes de banco de dados, né, sobretudo a Microsoft, eles só garantem que aquela exploração não vai acontecer ou vai ser muito difícil acontecer se a atualização cumulativa de julho de 2025 tiver instalada. Né? Tudo que é atualização cumulativa é uma loucura deixar de instalar. Por quê? Como o nome já diz, né? Foi se acumulando vários patches de segurança ali que devem ser aplicados. E por que isso acontece? Porque da onde surgiu essa atualização? É porque conseguiram explorar o sistema. Conseguiram provar que ele é explorável. Então o fabricante lança esse update. Ah, mas se eu atualizar meus servidores vai dar pau, vai dar blue screen. Você tem que ter um ambiente de homologação onde você clona essa VM e testa essa atualização. Putz, mas vou ter que ter outro host. É o custo da segurança. Vou ter que ter outro cluster igual? Sim, vai. É o certo. Essa é a boa prática. Você tem que ter onde testar aquela atualização. Né? Se bem que
Para testar uma VM, você não tem que ter outro cluster, né? Você pode ter um ambiente de homologação menor. Ah, mas eu tenho que ter? Tem que ter. Tem que entrar no orçamento, tem que estar no budget. Isso tem que estar provisionado no planejamento financeiro, no orçamento da TI. O ambiente de homologação é uma coisa que é impossível de ficar sem, se você quiser ter realmente um regimento de segurança dentro da empresa. Né? Se a cibersegurança realmente for um pilar importante dentro da empresa, o ambiente de homologação é indispensável. Se você testa o update no ambiente de homologação, que é o clone da máquina de produção, né? Não aconteceu nada, a coisa rodou, então aí você vai aplicar numa janela específica essa atualização em produção. Não tem desculpa para não atualizar sistema. Tá? Existem situações específicas onde ele não pode ser atualizado? Existem, sobretudo quando você tem sistemas legados, né? Com certeza alguém aqui tem algum sistema legado que não pode atualizar o Windows. Tenho certeza disso. Pode se manifestar aqui no chat, que eu tenho certeza que tem. Mas aí você adota estratégias de hardening, né? E você adota estratégias de hardening onde? No firewall. Né? Então, o seu firewall, ele é um firewall estático ou ele é um next-gen firewall? Ah, um firewall estático é suficiente? Um PF-Sense é suficiente? Não. Não. Qualquer seguradora do mundo vai olhar para você e falar, meu amigo, peraí, vamos conversar, né? Não, não é suficiente. Né? Você precisa de um firewall que tenha a dinâmica de receber feeds de inteligência de forma automática e se adaptar ao ambiente. É humanamente impossível você ficar criando as novas regras de segurança, né? Estão estourando agora a porta 4480 do Firebird. Você não sabe disso. Um firewall, o Next-Gen Firewall sabe. O Next-Gen Firewall vai receber esse feed e vai trazer esse nível de proteção para o seu ambiente automaticamente. Né? Um firewall estático não faz isso. Né? Então, assim, vai ser observado também que firewall você tem. Tem que ser o Palo Alto? Não. Precisa ser o Palo Alto. Não pode ser um firewall qualquer. Tem que ser um Next-Gen Firewall. E não é suficiente somente que o firewall esteja lá. O firewall, no default do fabricante, se for você tirar o seu PFSense e colocar um Fortinet na regra default do fabricante, não gaste dinheiro, fique com o seu PFSense. Não adianta nada você pegar um firewall de próxima geração e só tirar um e colocar o outro. As regras desse firewall, elas têm que estar revisadas, as políticas de segurança são absolutamente refinadas, né? Você está fazendo IPS, você está fazendo Deep Inspection, né? O seu firewall está indo até onde? É só até a borda? Ele vai nas suas máquinas? Então, toda esta validação, o Elzo não brinca em serviço, ó, sempre atualizado. Ó. Tá vendo? Isso aí é a questão. Isso aqui, ó, o Elzo da Agrisan, né? Tem uma governança parruda ali de TI, né? Vocês podem observar. Olha lá, ó, ele está falando aqui, ó, não tem desculpa. Né? As empresas não entendem que mesmo com ferramentas, consultoria, ainda é necessário ter de fato, analista de segurança, né? Internamente. Ainda tem intervenção humana necessária. Então, certíssimo o Fernando aqui, ó. Pessoal, o que significa isso? É necessário um assessment para saber se as regras de uma camada de segurança dessa estão atendendo frameworks do NIST e os controles do syscontrols, tá? Não é no default do fabricante. Esse firewall vai passar a atender a demanda para uma policy dessa. Rafa, você ia complementar com alguma coisa? Acho que eu te interrompi aí. Não, sem problema. É porque o Faro ele vai dar mais aquela robustez, né, Renato, na rede, né? Vai fazer o controle ali de acesso das máquinas e isso traz uma segurança para operação muito grande. E falando de seguro, quando a gente vai observar, né, claro, quanto mais robusta a operação, mais equipamentos, a gente vai olhar com mais detalhe essa questão do Faro, porque de fato é um dos requisitos para contratação, é uma exigência do contrato de resseguro que vocês
tenha um firewall de nível comercial muito bem instalado e configurado, como o Renato falou, não basta ter, você tem que ter uma ferramenta muito bem configurada de acordo com a estrutura da empresa, né? Perfeito. Aí entram outras pautas, né? Criptografia. Criptografia. Eu tô lá com um file server, né? E eu troco informação desse file server com outra unidade, puramente pelo protocolo SMB. Você não tem criptografia, né? Tô com o BitLocker ativado. Mas não é dessa criptografia que eu estou falando, né? É dessa também, né? Hoje em dia, você não ter criptografia no nível do disco, aí nós estamos lascados mesmo, né? Se você tem uma estação de trabalho, você tem que ter alguma camada de criptografia habilitada no nível de disco. Mas a criptografia na troca da informação, SSL, aqui é o Fernando, ó. É isso mesmo. Que a criptografia na troca da informação, ela precisa existir. Um dos objetos da apólice aqui é a exposição de dados, né? A interceptação da informação e essa exposição inclusive de um dado de um terceiro, né? Então, a criptografia aqui é uma exigência. Ela é fundamental para essa cobertura também, né? E ela vai levar diretamente ao quê? A gestão de senhas, né? Pessoal, aqui, essa ainda é uma brecha que a gente esbarra aí constantemente, né? Poxa vida, um cofre de senha, mesmo um cofre de senha enterprise, né? Que é voltado para empresas, né? Que tem gerenciamento centralizado. Poxa, o investimento disso é muito superficial perto de um orçamento de TI. Assim. Tudo que um orçamento de TI contempla, assim, não possuir um cofre de senha para exigir que todos na companhia usem senha segura, né? Porque um cofre de senha vai exigir que você use uma senha complexa, você não tem como não usar. A gente bota lá que a regra é essa e fora o conforto, né? Você não tem mais que lembrar de senha nenhuma, quem lembra é o cofre, né? Você não tem mais que ficar preenchendo senha nas plataformas que você utiliza. É ele que passa a preencher para você todas as senhas que você precisa na sua vida, né? E são senhas hipercomplexas, né? Muitas delas que é muito difícil que sejam quebradas, né? Então, assim, e por que esse é um dos pilares? Porque, poxa vida, se vocês consultarem agora de novo quem é o ranking de senhas novamente, né? O campeão, 1, 2, 3, 4. O brasileiro continua usando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 2025, arroba 2025. Pessoal, pelo amor de Deus. Aniversário de filho. Aniversário da mãe. Da esposa. Né? Isso é caixão. Isso é caixão. Quando o cara quer fazer um ataque direcionado, ele já sabe o aniversário do seu filho, da sua avó, o seu. Isso aí é a coisa mais fácil do planeta para um atacante descobrir. Né? Ele vai no seu Facebook rapidinho, parabéns, meu amor, pelo seu aniversário, já sabe que aquela data é o aniversário dela. Né? Então, assim, não utilize esse tipo de coisa. A questão do cofre de senha que é mandatória para a policy. Tá? Obviamente, pessoal, que todos os pilares que a gente está mostrando aqui são pilares que a gente, obviamente, tem condição de ajudar todos os clientes nessa adequação, né? Com vários tipos de fabricantes diferentes, aí tem para todos os gostos e todos os preços, né? Bom, entramos aqui em backup. Backup é outro ponto. Eu tenho backup. Tá bom. Você tem backup. Mas você tem uma chura de recovery? Né? Aqui tem o Fernando também deu uma outra pincelada aqui, ó. É quando o usuário não está dando, coloquei minúscula, números e caracteres especiais. Aí você falar, não use seu nome. Né? É isso mesmo, né? O óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito, né? Aqui na TOC são 13 caracteres e quando você está começando a decorar aquela senha, vem um aviso de renovação de senha, você precisa ir lá e
a cada 90 dias a gente tem que atualizar a senha, que é um caos. A gente não sabe mais o que usar, né? É desesperador. É chato, é um processo chato, mas É chato. infelizmente tem que ser isso, né? Imagina a Tóquio com mais de 2.500 colaboradores, se não tiver um controle muito bem feito, Pelo amor de a casa Deus. cai. Então a questão Por do isso backup, do pessoal. cofre de senha aí, né, que o Renato comentou. Por isso do Puta cofre de solução senha. inteligente e segura para facilitar para todos os usuários, né? Exatamente. Ah, eu tenho backup, tá bom. Você consegue me provar que o recovery está sendo feito? Não. Então, peraí, você não tem um recovery assurance, né? Que é um processo que você estabelece aí dentro, que você testa essas recuperações, né? Não adianta você ter o backup se você não testar o recovery. Para mim, você não tem, né? Então, sempre que eu fui líder de equipe de TI, o cara me falava, não, a gente está fazendo backup, você está fazendo teste de recovery? Não, então você não tem backup. Para mim, você não tem. Você não tem backup, né? Nós conseguimos atuar, pessoal, com vocês nessa questão de estabelecer um processo de assured recovery, né? Que são evidências que a gente cria que o backup de vocês tem condição de fazer o restore, né? E atendendo o RTO, né? Tem que atender o RTO. Ah, o meu restore, ele restaura tudo que eu tenho em 4 horas. Será? Né? Qual que é a sua massa de dados? 120 teras, né? Todos os servidores mais o file server. 4 horas? Você tem certeza, cara? Eu acho que não. Eu faria esse teste, né? Você falou para o seu diretor que é 4 horas, a gente consegue provar se é ou não, né? E é importante provar, porque você tem que saber quanto tempo você ficar parado, né? E o RTO também é um dos requisitos que no questionário de análise de risco vai perguntar. Claro que vai perguntar. Lembrando, pessoal, a apólice é maravilhosa porque ela cobre tudo o que é necessário se vocês passarem por um momento desse. Mas perguntas serão feitas, obviamente, Com né? certeza. Então, o seguro, vou passar para o Rafael agora. O seguro vem como sexto pilar, né, Renato? Para complementar todos os 5 pilares que foram feitos, são a questão mais física do ambiente, né? Se eventualmente alguma dessas ferramentas vierem a falhar ou ter alguma questão de que alguém permita o acesso de dentro para fora, assim como a gente teve recentemente aqui no estado de São Paulo, né? Foi uma notícia muito mais noticiada, rodou muito mais aqui no estado de São Paulo sobre o colaborador que vendeu as suas credenciais, né, para os criminosos acessarem lá, fazer aquelas transações de Pix, né? Foi quase um bi lá de prejuízo, conseguiram resgatar um pouco, mas ainda estão na investigação. O seguro vem para dar mais uma ferramenta de segurança para dar uma segurança financeira para a empresa. Quando a gente fala de seguros, o brasileiro tem uma questão com o seguro ainda muito, assim, muito embrionária, porque o brasileiro tem de costume de quando fala de seguro, ele acha que, poxa, eu vou ter mais um custo. E na verdade não. Quando a gente fala de seguro de um modo geral, desde um seguro de vida até um seguro de risco de petróleo, a gente está falando sempre de risco financeiro, de proteção financeira de alguma coisa. O seguro de vida, se caso aquele provedor da família vier a faltar, ele vai deixar a família resguardada, porque vai ter uma apólice ali que vai dar um resguardo, uma proteção financeira para os entes que ficaram ali até eles conseguirem se restabelecer. Um risco de petróleo, se caso na exploração tiver algum problema, proteger o caixa da empresa. E quando a gente fala de um seguro cyber, também é para proteger o caixa de uma empresa. O Renato, com mais propriedade, pode falar disso, o impacto financeiro que as empresas têm no momento de um incidente cibernético. Hoje, o custo para você fazer ali a reparação de um incidente cibernético é muito alto. E, assim, poucas as empresas hoje no Brasil têm uma qualificação para dar esse suporte de fato. Então, o seguro ele vai arcar ali com todas as perdas financeiras que o nosso segurado tiver, no caso que a empresa tiver, para restabelecer aquele ambiente, né? E quando a gente Ó, fala de... Oi, pode falar. não, perdão, eu só ia complementar, Rafael, além que você falou das perdas financeiras, né? Eu acho que ainda mais do que isso, o seguro ele vem para garantir a continuidade, né? A perenidade da empresa, né? Porque é a questão das receitas financeiras, aí tem, que nem o slide aí, o Renato deve passar melhor, mas tem todas as indenizações contra terceiros, tem uma eventual indenização a um hacker, enfim, tem vários riscos financeiros que às vezes a empresa pode até ter recursos em caixa, né? Uhum. Mas até quanto? Até quando ela tem recursos em caixa? E depois disso, que os outros recursos, o que faz a partir dali? Trava faturamento, trava tudo? Então, assim, o seguro vem justamente para prover liquidez, né? Um guarda-chuva financeiro de fato para garantir a continuidade da empresa. Se você quiser Você, comentar, Renato, das consequências aí, eu não sei se vai ser o Rafael. Você...
deixar o Rafa falar um pouco das consequências, que agora, pessoal, nós chegamos no momento, acho que todo mundo quer saber o que cobre, né? E por quê, em que momento, né? Mas parte daí, as consequências de um ataque. Isso mesmo, Renato. E quando a gente fala de incidente cibernético, a gente divide em duas situações, né? O dano ao terceiro, que é em consequência de vazamento de dados, então todo dano que o terceiro sofrer, toda lesão que ele tiver por consequência daquele dado perdido ou vazado, que é um dado que estava em posse, né, do cliente, ele vai sofrer penalidades. A LGPD vem para rebater isso, né? A responsabilidade sobre você armazenar dados de terceiros, o que você precisa fazer para deixá-los seguros. E se vazar, você vai sofrer consequências. Então, o seguro, quando o cliente tem esse vazamento de dados, ele pode sofrer essas penalidades do terceiro. E também tem a questão das consequências financeiras que o nosso cliente vai receber em consequência desse ataque. Então, interrupção de negócio, parar toda a operação. Imagina só uma fábrica, hoje você parar todo o chão de fábrica dela, o prejuízo imenso que isso pode se tornar. Imagina uma empresa aí que trabalha um forno e você tem todo aquele tempo de desaquecimento do forno e depois tem toda aquela questão de aquecer o forno novamente. Indústria plástica, né? Você trabalha ali com aquelas intrusoras que, poxa, ela depois de ligada, você não pode desligar ela, porque se ela esfriar, você tem que trocar os componentes dentro dela, porque a matéria-prima acaba esfriando ali dentro e acaba danificando as peças. Então, olha só o prejuízo que tem. As perdas dos dados, sistemas, toda a operação pode ficar também impactada por conta disso, e vem a questão do pedido do resgate, né, quando o criminoso consegue de fato sequestrar, ele criptografar todo o ambiente e pedir um valor para devolver aquelas informações ou aqueles sistemas. Então, hoje o cliente, eu falo segurado, né, mas o nosso cliente ele fica muito exposto de ambas as partes, ele fica num fogo cruzado, e no momento do incidente cibernético ele pode ter sérias consequências. Pode passar, Renato, por gentileza. Então, hoje, quando a gente fala de seguro cibernético, ele é dividido nessas duas estruturas, para cobrir os danos dos terceiros e os danos da própria empresa. Quando a gente fala dos danos à própria empresa, são todas as despesas financeiras que esse cliente tem para colocar toda ali a operação dele a rodar. Aqui, em interrupção de negócios, o seguro tem uma cobertura de lucros cessantes. O que é o lucro cessante? Os lucros cessantes é a receita líquida, o lucro líquido que essa empresa tem por hora trabalhada. Então, poxa, a partir de 12 horas parado, o cliente começa ali ter o respaldo do lucro cessantes. Então, poxa, se esse incidente durar 15 dias, beleza. Qual foi a sua perda líquida que você teve desses 15 dias? Ah, foi X mil reais que você teve de despesas. Então, é amparado pelo seguro. Por conta dessa perda de receita, você tem alguma despesa ali, alguma despesa fixa que você não vai conseguir honrar? Tenho. Então, ali, as despesas fixas também são amparadas pelo seguro dentro da cobertura de custos de interrupção de negócios. Enquanto o segurado fica se beneficiando dessa cobertura, tem aqui as coberturas que são para o custo de reparação. E aí é recuperação de dados, custos periciais, equipe forense, recovery de dados, os custos de relações públicas, porque a LGPD fala que quando você tem um incidente cibernético, você precisa notificar os órgãos competentes. Você precisa notificar a NPD que você está sofrendo um incidente cibernético e aí você pode ter algumas consequências. Primeiro delas, você precisa notificar os seus clientes que possivelmente os dados deles foram prejudicados porque você sofreu um incidente cibernético. E aí tem uma questão, porque você demora anos para ali construir a sua imagem, a sua reputação, e em segundos você pode perder ela e você ou demorar muito para ali reconstruir essa reputação, ou você nunca mais consegue ter essa reputação. Eu, inclusive, assim, sou prova real disso. Há uns 3 anos atrás teve uma plataforma de e-commerce que sofreu um vazamento de dados. Eu nunca mais fiz compra naquela plataforma porque eu fico com medo se de fato, se eu comprar naquela plataforma, o meu produto vai chegar ou não. Então você fica ali com aquela insegurança. E a policy também tem os custos de restituição de imagem, né, para o cliente conseguir vir ao público, vir para os seus clientes e notificar o que está acontecendo, como notificar de uma forma legal. Então também tem suporte jurídico para fazer essa comunicação dentro de custo de relações
públicas, tem o suporte jurídico também para de como você fazer essa notificação. Enquanto está sendo feito tudo isso, tem um criminoso do outro lado que está com sede, com fome de dinheiro e está te extorquindo, e além de te extorquir, ele também te coloca uma pressão de tempo. Olha, se você não me devolver seus dados em X horas ou em X minutos, eu vou apagar tudo, você nunca mais vai ter acesso àquilo. Então você já tem aquela pressão, o cara está pedindo um valor em criptomoeda para te devolver o acesso às informações. Só que quando a gente fala de um sequestro de dados, assim como um sequestro de pessoas, você precisa ir abrir um boletim de ocorrência, espera 24 horas e vai atrás da vítima. Aqui a gente está falando de um sequestro de dados, que hoje a gente tem a LGPD, a gente tem a NPD, hoje tem órgãos competentes para fiscalizar os crimes cibernéticos no país. O que acontece? Você precisa abrir um BO. E quando a gente fala de empresas, parte do princípio que empresas são divididas por departamentos. E quando você tem um incidente desse, você envolve vários departamentos, várias pessoas que querem resolver, numa sala de crise, querem resolver o mais rápido possível. E eles tomam a decisão de fazer o pagamento do resgate, sem antes esgotar as N possibilidades, sem antes de colocar o Renato para trabalhar aí, para ele botar a equipe dele para suar, para resolver o problema, resolve fazer o pagamento desse resgate de qualquer forma. Gente, para você fazer o pagamento de um resgate, tem um modus operandi que você tem que fazer de acordo legalmente, de como a lei descreve que você faça. No incidente cibernético, você tem que registrar tudo o que está sendo feito, como está sendo feito, por quem está sendo feito e quem autorizou fazer aquela movimentação. Quando você autoriza fazer um pagamento de um resgate de qualquer forma, no momento de uma investigação criminal, aquela pessoa que autorizou aquele pagamento pode se tornar um suspeito de estarem de cúmplice com aquele criminoso, porque, poxa, você fez um pagamento todo torto, você autorizou esse pagamento aqui sem antes você esgotar. Então, sem antes fazer uma remediação, então os custos de remediação ali para você chegar num valor determinado com o criminoso, o custo da compra daquela criptomoeda de uma forma legal, tudo é amparado pelo seguro. E aí, para vocês terem uma noção da complexidade, que a Crawford, como nossa reguladora de sinistros, ela é contratada uma empresa para fazer a remediação com esse criminoso. Depois que chegou no valor determinado, é contratada uma outra empresa para fazer a compra da criptomoeda, fazer o pagamento das taxas da compra daquela criptomoeda e fazer a transação daquele valor ali que foi acordado com o criminoso. Óbvio que o pagamento do resgate é a última coisa a ser feita em fins de seguro. E aí o Renato também pode trazer mais experiência do dia a dia de como é feito isso no dia a dia, né? Porque enquanto você vai falando com o criminoso, você tem que ir esgotando as possibilidades, né, Renato? Para vocês terem uma ideia, pessoal, existe um time que é focado em negociação com o hacker. É um time que sabe como falar com esses caras, eles sabem como conduzir essa situação, né? Existe uma camada psicológica que deve ser trabalhada, inclusive, né? Porque o objetivo, quando você tem que negociar com o hacker, é porque, infelizmente, os seus processos falharam, você não tem mais da onde tirar os seus dados, e a partir deste momento, se este cara, se esse criminoso não devolver para você a chave de criptografia dos seus próprios dados, sua empresa não existe mais, né? Então, é uma situação bem complexa, né? Então, muitas vezes a gente atuou na diminuição desse valor do resgate, né? Nós já trouxemos aí resgates de 5 milhões de dólares para 1,5, para 600 mil dólares, né? Enfim, nossa, mas são 600 mil dólares. Mas eram 5 milhões. Né? Então, assim, isso é uma constante, tá, pessoal? Infelizmente, fim de semana sim, fim de semana não, a gente está remediando alguma coisa bem grave. Não são todos os ataques que desenrolam uma situação dramática dessa, né? Mas quando desenrola, é sempre muito dramático. O ideal é que a gente tenha mesmo os processos de TI alinhados e, deixa esse cara para lá, eu tenho backup aqui de ontem, meu disaster recovery funcionou, a empresa está operando, né? Já levantei meus servers aqui, bacana, né? O plano de DR funcionou, vida que segue, né? Vamos cuidar para esse ataque não acontecer de novo. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas ele é raro. Ele é raro, né? Agora,
com os clientes que a gente assiste, com os clientes que são clientes de SOC, esta responsabilidade é minha. A responsabilidade por cada pilar de segurança não cair, por cada pilar de segurança estar bem configurado, estar em compliance com o que a seguradora pede, esta responsabilidade é da Gênesis. Você vai pensar no seu negócio. Você não se preocupa mais com isso, né? Esse é o motivo de você ter um serviço realmente de SOC ativo, né? Não é aquele serviço que você vai ficar abrindo chamado para mim. Eu já sei que está acontecendo alguma coisa, eu já estou atuando. Eu só te aviso depois, estava acontecendo isso, fizemos isso, pronto, né? Então você tem essa diferença aí. Isso mesmo. E aí, Renato, quando a gente fala de responsabilidade de terceiros, né, de danos causados a terceiros em decorrência de um vazamento de dados, a apólice de seguro ela vai cobrir os custos de defesa, e aí quando a gente fala de custos de defesa, são todas as despesas inerentes à defesa do segurado. Então, honorários advocatícios, custos periciais, custos de investigação, contratação de especialistas para fazer laudos técnicos. Então, todos esses custos para a defesa do nosso segurado estão amparados pelo seguro. Quando houver ali, né, o tramitado e julgado, né, quando não haver mais recurso, que o juiz já deu um martelo final, diz, olha, a decisão está tomada, as indenizações por danos morais desse terceiro são amparadas pelo seguro, e aí eu reforço que danos materiais corporais, e dentro de materiais entra também perda financeira de terceiros, isso o seguro cyber ainda não cobre, tá? Brasil, hoje, a gente ainda não tem a cobertura que vai cobrir o dano material do terceiro. E se precisar fazer um acordo judicial ou extrajudicial com esse terceiro prejudicado, o acordo também é amparado pelo seguro. Aí, Renato, quando a gente fala de dados sigilosos de terceiros, né? Então aqui, poxa, a gente fala do monitoramento de crédito e custo de notificação. E quem fala para monitorar esse crédito do terceiro prejudicado não é eu, Rafael, não é o Renato. É uma determinação judicial, porque isso já virou um processo quanto a um vazamento de dados, e o juiz determina que a empresa que teve o vazamento de dados, ela monitore o crédito de cada titular que teve o dado vazado e notifique um a um sobre aquela perda daquele dado. Então, aí o que acontece? Muitas das vezes a empresa pode estar ali violando alguma exigência da LGPD, alguma norma, e essa empresa pode sofrer alguma penalidade por esse órgão regulador, receber uma multa ou ter que se defender de um processo administrativo. Esses custos, inclusive do pagamento da multa da LGPD em consequência de um evento cibernético, é amparado pelo seguro. E aí tem as questões de mídias confidenciais, né, que é ali a perda das mídias, ou até mesmo o roubo ou furto de dispositivos da empresa que estejam criptografados. Esse não é a perda do dispositivo, mas sim dos dados que estão naquele dispositivo. É comum hoje, eu quando estou a caminho da toca, notebook na bolsa, eu estou com esse dispositivo em risco enquanto eu estiver em locomoção ao meu trabalho. Nesse momento eu posso ser interceptado e ter o dispositivo roubado. Se o dispositivo não está criptografado e eles têm acesso a esse dado, infelizmente não vai ter cobertura no seguro. Por isso a importância, Renato, de manter todos os dispositivos muito bem criptografados. Violação de direitos autorais aí de terceiros, né? Questão dessa confidencialidade que está em posse do nosso segurado que venha a vazar em consequência desse ataque, ele vai sofrer penalidades ali por o vazamento desses direitos autorais. Questão de contaminação de rede também. Poxa, no calor do dia a dia, você envia arquivos, recebe arquivos. Se a sua máquina está contaminada e você acaba contaminando a rede do seu terceiro através de um vírus que você manda em um arquivo contaminado, essa responsabilidade é sua e você pode responder civilmente por essa contaminação desse terceiro. A apólice vai amparar esse custo de defesa. Um terceiro chega no ambiente da sua empresa, seu ambiente está comprometido, está sofrendo um ataque, porque o Renato sabe muito bem que o ataque ele é silencioso, ele não acontece de hoje de manhã para de tarde. Às vezes o criminoso está meses dentro do ambiente monitorando e chega um terceiro e pluga na sua rede, vem fazer uma visita comercial e acaba conectando no seu Wi-Fi e é contaminado, é prejudicado e sofre consequências. Por incrível que pareça, você é responsável civilmente por essa contaminação também. Então o seguro vem dar esse respaldo, essas seguranças aí contra os danos causados a terceiros. Bom, é um seguro tradicional de 12 meses, então tem uma vigência ali de 365 dias, né? A retroatividade, o que é isso, Renato? A retroatividade é para o fato gerador. Então, se a gente está falando de um seguro novo, é a primeira contratação, o fato gerador é da data de hoje. Então,
toda vazamento de dados que aconteceu de hoje para frente são amparados pelo seguro, e todo o histórico, o passado da empresa, infelizmente, não é coberto, porque aí vem a ser aquela questão de segurar o carro batido, né? Então, a retroatividade é isso. Se caso a empresa já tiver uma apólice de uma outra seguradora e queira trazer para nós, aí a gente compra essa retroatividade, que também vai ser limitada à data da primeira contratação do seguro. Se o cara tem seguro há 5 anos, essa data de retroatividade vai ser o início de vigência daquela primeira apólice contratada lá em 5 anos. Ela fica travada e você carrega isso para o resto da vida. Lembrando que o seguro cyber, assim como os outros seguros de responsabilidade civil, ele é um seguro de cauda, que ele vai cobrir o passado. Então, você contrata o seguro hoje, se daqui 2 anos você teve um incidente cibernético, onde o fato gerador, que foi o momento do vazamento de dados, foi hoje, se está dentro do período de retroatividade, é amparado pelo seguro. Então, a importância de manter esse seguro sempre renovando sem haver quebra de vigência. Então, poxa, Renato, meu seguro vai vencer daqui 30 dias, já começa a fazer as tratativas de renovação hoje, porque pode ser uma tratativa, às vezes, de troca de informações. A nossa subscrição questiona alguma informação ou pede alguma melhoria, você tem prazo para você tratar, para você não deixar esse seguro vencer e renovar o pós-vencimento. Tá? Tem a questão do prazo adicional. O que é o prazo adicional? Chegou no término de vigência da apólice, no último dia de vigência da apólice, não vai, não era uma exigência contratual, não quero mais seguir com o seguro. Beleza. Essa empresa fica com uma janela para notificar a seguradora, uma janela de 12 meses, para chegar até a Tóquio e dizer assim: Tóquio, estou sabendo agora aqui de um vazamento de dados que ocorreu enquanto eu tinha a apólice vigente lá atrás, mas eu só estou sabendo agora e eu tive sérias consequências quanto a isso. Me atende? Poxa, está dentro do período de vigência da apólice lá atrás, o vazamento de dados ou o ataque foi lá atrás, você só está sabendo agora, é amparado pelo seguro. E esse prazo é gratuito, ele já faz parte da apólice, e ele pode ser estendido por mais 12 meses, para somados 24, e pagando um prêmio adicional por isso, né? Então, esses são os prazos da apólice, que é extremamente importante vocês ficarem cientes desses prazos que o seguro tem. Pode passar, Renato. E aí, o porquê de se adequar, por que adequar a empresa, Renato? Por que as empresas têm que estar atentas aí para que tenham um seguro, e um seguro que tenha cobertura? É isso, pessoal. Vocês perceberam que quase tudo que a gente cuida para implementar de tecnologia, de boas práticas, treinamento, conscientização, tudo que se faz de cuidado, né, dentro de um ambiente, nós ainda temos a camada humana, né? Seja lá o que você implementou, seja lá o que você administra em segurança na empresa, a camada humana, ela está por trás. A camada humana, por ser humana, comete erros, comete desatenções, distrações, e não é raro quando isso é fatal, né? Não é raro quando isso é um momento fatal. Então, faz parte desse ecossistema de segurança, de proteção, nos resguardarmos também da camada humana, né? O único aspecto possível de cobrir isso é um seguro. Não tem outra maneira. Ninguém aqui vai virar um Android do nada, que não vai esquecer nunca mais de nada, que não vai nunca mais deixar um processo passar batido. Isso não existe, né? Para isso, eu tenho o seguro. É por isso que você dirige tranquilo com seu carro na rua, porque se bater, você tem seguro. Se vier um doido, descontrolado e bater no seu veículo, tem seguro, né? Se você falha num processo com seu automóvel, numa distração, e bate no poste, ok, você é humano, mas tem seguro, né? Só que o ambiente de TI é infinitamente mais complexo do que comandar um automóvel. E você não vai ter seguro disso, né? Então, assim, pessoal, Europa, América do Norte, né, a zona do euro, todas são partes do planeta que já entenderam a obrigatoriedade e a seriedade que é o seguro cyber entrar no escopo, entrar no budget das TIs das empresas, tá? Porque o humano erra, né? O humano, em algum momento, ele vai errar, né?
Então, assim, essa é realmente a garantia que se tem contra as nossas próprias falhas, né? Bom, as premissas técnicas, né, para que as empresas estejam elegíveis a esse tipo de apólice, né? Na camada de infraestrutura, nós temos cinco aspectos, né? Firewalls Next Gen, né? Fazendo inspeção avançada no ambiente. Meu EDR, o seu EDR tem que ser um Next Gen. Quem são os Next Gen do mundo? A gente conta nos dedos de uma mão quem são os produtos de classe Next Gen, né? Obviamente, podemos debater isso no melhor momento, né? Fazer um webinar voltado à tecnologia, isso está sendo pensado já, né? O backup, meu backup, tá, seu backup faz o recovery assurance, né? Você consegue me provar que ele faz restore, né? Então, esse é um requisito. Plano de disaster recovery é inegociável, né? Se tudo der errado, qual que é o seu plano? Eu vou dar play no meu ambiente lá no Azure. Eu vou dar play no meu ambiente inteiro lá no... Não sei aonde você vai dar play no seu ambiente. Mas é inegociável, né? Eu tenho um outro cluster do outro lado da rua, não sei. Se esse é o seu plano de DR, ele tem que estar funcionando, né? E assessment de segurança, pessoal, por quê? Obviamente, se eu tenho uma policy com você, eu vou fazer assessment de segurança no seu ambiente constantemente, porque eu quero saber se a peteca não caiu, né? Eu quero saber se tudo que nós combinamos de boa prática está sustentado, né? Se de repente alguém não largou a mão de fazer a lição de casa quando nós fechamos o seguro, o ambiente era 1, e aí do nada ele degradou, né? A minha missão é não deixar isso degradar, né? Então, esses são 5 pilares de premissas técnicas, né? Todo o suporte da Genesys é focado para que o cliente suba no score do SysControls e do NIST Framework. Nós teremos um webinar voltado também só para o SysControls e o NIST Framework, que são os 2 frameworks aí que regem a boa prática de ambiente, né? Existe uma nota X que você tem que atingir para cada controle. O SysControls tem 18 controles diferentes, né? Então, observabilidade, né? Monitoramento, capacidade de resposta, otimização de configuração do seu ambiente. Então, são controles que você vai subindo a nota. É uma norma, né? É um framework global. Então, assim, nós faremos um webinar direcionado a isso, tá? Mas a Genesys já é completamente capaz de suportá-los nessa questão. Bom, o processo de adequação se inicia com um assessment e um diagnóstico que muitas vezes não tem um custo para esse diagnóstico acontecer, tá? Existe um time focado que faz esse tipo de diagnóstico, né? Não é nada muito complexo esse tipo de diagnóstico. Ele vai gerar um plano de adequação. Olha, nós percebemos isso e o plano aqui para adequar esse aqui, né? Depois tem a implementação desse plano. A implementação desse plano, pessoal, isso aqui não é um casamento com a Genesys. Vou implementar tudo com a Genesys. Não é isso, tá? Obviamente que eu faço votos e nós participemos disso porque eu tenho profissionais certificados, enfim, eu tenho um time para isso tudo, né? Você implementa esse plano, né? E aí você tem uma validação, né? Uma certificação que a gente conseguiu subir o score dos SysControls e do NIST, e aí a gente entra na elegibilidade, né? E aí está elegível para esta policy ser honrada, né? Por favor, se alguém tiver pergunta, fica à vontade, né? Enquanto eu finalizo aqui. Bom, os benefícios aí, né? A Genesys tem um SOC MDR, que é um produto de SOC ativo da Genesys, né? E o SOC MDR Plus é realmente um ambiente monitorado com seguro cyber, né? Aqui, pessoal, é onde a gente entra não somente com um trabalho de monitorar a segurança do ambiente e ficar levantando alertas críticos e atuando nesses alertas críticos. Isso aí é um padrão. Aqui a gente usa todo um conhecimento de governança que vai além da questão de SOC. Aqui tem o mantenimento da governança, né?
como que o ambiente está sendo de fato governado, né? Planejamento, o tempo de resposta do próprio cliente para a implementação, né? Se tem braço, se não tem, a gente dá. Então, assim, aqui vai muito além da questão de SOC, de monitoramento, porque é aqui onde a Gênesis mantém o cliente sempre no score para cima. Nunca degradar o score para o Rafael vir depois, o cara lá, o file do cara lá tá sem as regras de web filtering. Então, assim, a gente mantém o score para cima, com uma série de controles, com uma série de reuniões, gera lição de casa para os dois lados. É bom porque o nível de maturidade de segurança da empresa eleva demais, né? Então, as chances de você sofrer qualquer incidente de segurança quando você está num planejamento desse é realmente uma chance muito baixa. O zero não existe. Não admita que alguém fale isso para vocês, tá? Mas aqui a nossa missão é constante para que o score se mantenha lá para cima. Tá? Tem 2 cases aqui que o Rafael debateu comigo e eu achei muito importante trazê-los aqui, né? Que são realmente cases onde essa questão do seguro cyber entrou como mandatória e são cases que nós participamos aí, é importante falar, né? Com certeza. E esse primeiro case aí, Renato, é uma empresa de energia do Nordeste que ela exigiu para assinar o contrato de uma empresa de engenharia que ia fazer um projeto de ampliação da rede de energia dela, de um dos pontos lá do Nordeste, que eles tivessem um seguro cibernético para assinatura do contrato. E esse contrato não foi assinado sem antes apresentar uma apólice vigente garantindo a proteção e privacidade dos dados que iam ser transitados durante essa prestação de serviços. Então, olha só aqui a questão cerco se fechando, né? É uma empresa muito bem conhecida no Nordeste, é uma empresa relativamente, ela é brasileira, tem alguns investidores estrangeiros, mas ela já está aplicando aqui essas regras de exigir que o cara tenha um seguro para proteger os dados, né? E tem o case 2 também, né? Que é do e-cyber, foi comunicado recentemente, né, um decreto ali do 12.573 de 2025 que veio ratificar um decreto lá de 2019. E o que acontece aqui, Renato? Aqui eles estão falando da obrigatoriedade da contratação de seguro cibernético para prestadores de serviços aí, de serviços essenciais à operação de infraestrutura crítica. Então, todo prestador de serviço, isso aqui já é uma previsibilidade de lei que vai ali elencar alguns pontos, tá? E esses pontos ali são a questão de governança, cooperação e integração entre órgãos de entidade pública ou privada, segurança e resiliência de serviços essenciais em infraestruturas, de infraestruturas críticas e proteção e conscientização da sociedade. Então, olha só esses eixos que esse decreto fala, né? É algo que eu aconselho que vocês utilizem, foi uma matéria publicada pela Matos Filho, um escritório de advocacia renomado do país. Eles publicaram essa matéria e é muito interessante que vocês leiam para que vocês vejam que não é só a seguradora que está falando para dizer assim, nossa, vamos vender seguro, ou o Renato para dizer assim, nossa, eu estou vendendo mais uma ferramenta para vocês. Não é. É que, de fato, o cerco está se fechando para os prestadores de serviço, até mesmo vocês, empresas que vão contratar prestadores de serviços, para que vocês também façam que eles contratem esse tipo de seguro para que deixem a operação de vocês mais segura. Teve um incidente cibernético, acho que um dos mais famosos, acho que o Renato vai conseguir trazer mais detalhes, sobre aquele vazamento de dados de um prestador de serviço que foi fazer a manutenção de ar-condicionado da empresa. Então, poxa, o cara foi fazer a manutenção de ar-condicionado. E aí, o que levou ao incidente cibernético? O cara abriu a porta, o cara plugou um negócio na rede lá e acabou abrindo a porta para o criminoso. Então, desde o acesso de uma catraca lá da portaria da empresa, às vezes a empresa tem um escritório num prédio, poxa, mas como que está o acesso à portaria? Essa semana passada eu tive várias visitas no interior de São Paulo, a gente visitou algumas empresas que ficavam em edifícios, e eu não tirei o meu RG ou minha CNH da carteira nenhuma das vezes. Eu nunca tive cadastro. O cara só pergunta, qual que é o seu CPF? Qual o seu nome? Poxa, gente, eu posso inventar qualquer nome, qualquer número ali, ela vai bater uma foto, eu vou acessar qualquer empresa que eu queira acessar lá dentro, porque ela está me permitindo entrar dentro do condomínio, eu entrei dentro do elevador, eu posso colocar o andar que eu quiser. Então, olha só o nível de exposição que às vezes um prestador de serviço seu coloca a sua empresa em risco. Então, comecem a colocar políticas também dentro dos seus contratos que vocês fazem com seus clientes, de exigir que eles também deixem vocês mais seguros contratando uma pólice. Caso vocês possam regressar contra eles, vocês também tenham esse respaldo.
Perfeito. É isso mesmo, Rafa. Bom, pessoal, a entrega, né? Obviamente, quando esta policy vem acompanhada dos serviços Gênesis, a Gênesis né, cumpre aqui junto com a GV Insurance, né? Através da Tóquio, a resposta imediata a qualquer incidente, tá? É um canal 24/7, é o 24/7, 365, né? O apoio completo ao segurado, né? Aqui eu estou pondo a condição onde a Gênesis entrou com esse seguro para vocês, né? Você tem um avaliador de perdas especializado, né, com experiência em lidar com essas questões de sinistro, tudo, né? Os dois principais estão aqui conosco hoje, né? O conhecimento especializado para apoiar na própria contenção do incidente, né? Seja ele técnico ou administrativo, né? Você tem ali as coisas técnicas, você tem as coisas mais administrativas que devem ser pensadas nesse momento. Triagem imediata, né? Para toda a parte forense, né, as soluções para cada camada que foi afetada, né, para o segurado. Enfim, existem aqui entregas que são de cunho jurídico, né, são de cunho de negociação com quem está extorquindo, com o atacante, tudo aquilo que o Rafael abordou ali, que é necessário num momento como esse. Aqui o cliente não precisa pôr a mão em nada, né, ele é segurado, ele está com esta pólice, né, usando a Tóquio aí, uma entrega muito forte da GV Insurance, que é especializada nisso, né? E a Gênesis no background como representante de tecnologia, de uma consultoria de TI, né, com quase 30 anos de mercado. Se acontece qualquer incidente, nós estamos de mão dadas com vocês, os custos já estão ali todos previstos, não tem surpresa, é noite de sono, né? O momento não é bom, mas ele era para ser pior, né? Quando você está sustentado aí por parceiros que estão acostumados a fazer isso no mercado, obviamente que essa coisa acaba se desenrolando de maneira mais confortável, tá? Bom, esse QR Code já leva direto para um grupo comercial no WhatsApp que a Gênesis tem. Acho que a Bia está coordenando essa parte, né? Onde vocês podem tirar dúvida, já entrar em contato com o time Gênesis, perguntar o que for necessário. É isso mesmo, né, Bia? Esse é o formulário, Renato. Esse aqui é o formulário, tá, desculpa. Esse QR Code leva para o formulário, que é um formulário muito pequenininho, pessoal. O pessoal tem medo de formulário, né? Mas esse formulário realmente é bem básico, que é quem tem interesse no seguro. Quem está expressando qualquer interesse para ter um seguro cyber, saber as questões de custo, os detalhes da pólice aí, vocês vão ser direcionados aí dentro de um sistema da própria Gênesis, vocês vão encontrar um formulário. Esse formulário já vai entrar um especialista de seguros para falar com você, tá? E matar qualquer dúvida, tá? Não tenham medo de preencher esse formulário, para que vocês realmente tenham mais detalhes de como a importância disso aí, né? Não trata-se de um phishing, né, Renato? Não, esse aqui não é phishing. E agora sim, esse aqui é um QR Code de contato da Gênesis. Então, esse QR Code aqui, eu não sei se eu fiquei tempo suficiente aqui, se vocês quiserem tirar. Eu reforcei no chat, Renato. Legal, tá bom. Tá. Então, esse QR Code aqui leva realmente para uma interação comercial da Gênesis, que passa todos os detalhes para vocês de como que isso funciona e ali para matar dúvida, para trocar ideia com o pessoal da Gênesis, né? Bom, eu gostaria de agradecer todos os participantes aqui. Teve muita gente que ficou até o final, né? Ou seja, foi um bom sinal que Bacana. não estava tão chato. De qualquer maneira, pessoal, a Bia está aí, né? Esse chat permanece aqui também ativo, eu acho, né? Por favor, se quiserem mandar e-mail dando feedback de vocês, eu acho que foi de grande ajuda para todo mundo, porque era meio nebulosa essa questão, né? De como funcionava o seguro cyber. Preencham esse formulário, né? Vocês vão ver que o investimento, em termos de orçamento de TI, é nada, né? Para fazer um seguro desse.
Agradeço aqui a presença de todos, a permanência de todos. Obrigado, Diego. Obrigado, Rafa, Roberta. Obrigado, Bia, pela coordenação. Eu também fico à disposição por e-mail, pelo WhatsApp. A Bia pode depois compartilhar os meus contatos. E obrigado de coração. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, obviamente, né? Eu acho que foi esclarecedor aqui o nosso bate-papo. Obrigado a todos. Tem mais alguma coisa? Bia, Rafa, Diego? Cara, eu só quero agradecer mesmo aí a todos os participantes, né? Agradecer ao Renato, a Bia, ao Diego aqui por abrir esse canal pra gente poder falar de um produto que hoje, muitas das vezes, o povo até se arrepia quando fala, né? Mas é algo extremamente importante, uma ferramenta muito boa. E, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. A Toque Marine fica à disposição para atendê-los no que for necessário. Também acho que externar o nosso agradecimento aqui, Renato, Bia, Rafael, o pessoal da Toque Marine que está muito forte em parceria conosco. Deixar o nosso canal aberto aí, eu acho que o assunto seguro gera algumas dúvidas, a gente tentou tirar as mais frequentes aí ligadas ao seguro cyber e o seguro cyber, e estamos 100% à disposição para tirar qualquer outra dúvida. Enfim, não tem 0800, aqui é muito... o contato é direto, vocês vão estar falando com especialistas o tempo todo. Agradecemos a atenção de todos vocês até agora e nos colocamos aí à disposição. Brigadão. Obrigada, pessoal. Apenas reforçando também que eu vou enviar o conteúdo do webinar de hoje por e-mail marketing, provavelmente amanhã, tá? Então, caso vocês queiram revisar a apresentação, compartilhar com alguém do time, né? Porque eu acho que trouxe muitas reflexões importantes. Então, vocês vão poder acessar esse material e vou reforçar também por e-mail o formulário. Lembrando que esse formulário é muito interessante, porque a gente faz uma triagem, né? E aí a gente já entra em contato com vocês muito mais preparados para direcionar corretamente. E é isso, obrigada a todos. Até mais, pessoal. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Valeu. Abraço.